Muito bom estar aqui, conhecer essa igreja linda. Obrigado, pastor, pelo convite. Me chamo Fábio, sou pastor ali na Igreja Nação Forte, um dos pastores ali, junto com o apóstolo André. Sou casado, tenho uma filha de 6 anos e estou há 1 ano e meio, mais ou menos, pastoreando jovem agora, pastor. Eu pastoreava a igreja em si, normal, né? Atuava nas escolas, nos cursos, ainda atuo. E aí o pastor de jovens se tornou vice-presidente da igreja. O pastor Léo, acho que já esteve aqui, né? E aí me incumbiu. Aí eu costumo dizer que quando Deus quer treinar um pastor, Ele dá um ministério de jovem, né? Mas eu já estou treinando um Josué, amém? Já estou treinando um Josué, porque já não somos mais tão jovens assim, né, pastor? Mas glória a Deus, queridos, eu estou feliz de estar aqui com vocês. Falei para o pastor, eu passava na frente dessa igreja há muito tempo, porque eu atendia os supermercados da região aqui há uns anos atrás. Ainda era de outra cor, né, desde aquela época. E agora estou vindo pregar aqui, né? E eu trouxe um livro, irmãos, eu escrevi 3 livros. Esse aqui é o segundo, e o próximo eu vou lançar dia 10 de maio, lá na igreja. Esse aqui é o meu segundo livro. Ele tem o título Nele nos movemos, conhecendo e se movendo pelo Espírito Santo. Eu trouxe alguns ali, não tem muitos, e custa R$25. Esse livro, irmãos, eu escrevi 3 livros, né, com o que eu vou lançar. Todos eles Deus me deu uma inspiração para escrever. O primeiro livro eu escrevi em 2016, acho, 2015, sobre o meu testemunho, vencendo os vícios com a ajuda de Deus. Eu fui dependente químico 15 anos, pastor. Desde os 11 anos de idade até os 26, quando eu me converti. Eu vou fazer 41 anos, então vai para 15 anos que eu estou no Evangelho. E desde lá, eu nunca mais caí, eu nunca mais tive sequer desejo pelos vícios. Eu era viciado em crack, irmãos. Eu pesava 54 quilos. Eu vendi carro, eu vendi moto, eu perdi tudo que eu tinha, até que eu encontrei Jesus. E aí Ele mudou minha vida e restaurou todas as coisas, me deu uma esposa, uma filha linda, né? E restaurou, restituiu bens materiais, nem vem ao caso. E aí eu escrevi aquele livro, Deus me deu andando de carro e me deu os capítulos do livro, e eu escrevi em 1 semana, lancei, esgotou. Em 2018 eu escrevi esse. Eu falo sobre o Espírito Santo, é dos assuntos que eu mais falo, que eu mais dou aula, que eu mais prego. E certa vez eu estava lendo o livro de Atos 19, capítulo 19, onde Paulo encontra os discípulos de João Batista. E eu já tinha lido várias vezes, mas naquele dia eu estava lendo e algo saltou. Porque o texto diz que Paulo diz assim: vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? E eles falaram assim, nós nem sabemos que o Espírito Santo existe. Nesse momento o Espírito Santo falou comigo assim: naquela época eles não sabiam que eu existia. Hoje 99,9% da igreja sabe que eu existo, mas muitos ainda não me conhecem, porque não se relacionam comigo. E aí ele me mandou escrever um livro, eu senti muito forte da parte de Deus. É um livro de Gênesis aos dias de hoje, que vai te ensinar a você conhecer de maneira macro o Espírito Santo em toda a Bíblia, como ele atua, como ele age, como ele fala, quais as suas operações. Então vai te ajudar muito na sua caminhada. Esse livro não é um livro para pastores que já tem, se bem que todo conhecimento é válido sempre, mas eu escrevi com o intuito mesmo de ajudar pessoas novas na caminhada a conhecerem o Espírito Santo, porque eu levei muito tempo para conhecer, e isso aqui pode ajudar alguém. E o próximo livro que eu estou lançando é O Inimigo Chamado Eu, Alcançando a Aprovação de Deus. É um livro para crente, aqui lá é só para crente mesmo, porque é um livro de confronto. Porque o que eu vejo, observando na igreja esses anos todos, que muitas vezes as pessoas deixam de alcançar as promessas de Deus. Há mais de 8.000 promessas aqui para nós, amém? Mas Deus trabalha com um crivo de aprovação, irmãos. Enquanto Ele não nos aprova, nós ficamos rodando no deserto como povo. Mas à medida que nós vamos sendo aprovados, nós vamos avançando. E à medida que vamos avançando, vamos conquistando.
e vamos usufruindo das bênçãos que já estão liberadas para nós nas regiões celestiais. Mas é preciso a aprovação de Deus, porque Deus nos prova. E eu vejo que muitas das desaprovações do povo de Deus não está relacionada às coisas externas, mas está relacionada ao nosso interior. Nossa justiça própria, nosso ego, nosso orgulho, nossa avareza, nossos sentimentos, motivações, intenções, que diante de Deus Ele não aprova às vezes. Então aquele livro que eu estou lançando é um livro de confronto, mas que vai reposicionar o povo de Deus para que, uma vez sendo aprovado, entrem na terra prometida e desfrutem de tudo que Deus tem. Amém? Hoje eu quero ser fiel ao tema, né? Você pode abrir comigo em Efésios capítulo 4. Eu gosto muito da carta aos Efésios. E nós vamos, você pode deixar a Bíblia aberta, né? Eu sei que tem aqui a projeção, mas se você quiser acompanhar. Esse aqui eu quero dar para ti, pastor. Amém? Você pode deixar aberto. Nós vamos ler o capítulo todo de Efésios, mas não agora. Nós vamos, durante a pregação, nós vamos ir passo a passo dentro do capítulo 4 de Efésios. Agora eu quero ler do versículo 1 ao 3. Amém? Diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amém? Pai, essa é a Tua palavra. Espírito Santo, me ajuda a aplicá-la, Senhor, de maneira coerente, para que Tu fales às nossas vidas no dia de hoje, nos edifique, nos reposicione, em nome de Jesus. Amém, queridos? Paulo, ele estava preso aqui nessa ocasião, quando ele escreve a carta aos Efésios. Éfeso era uma grande metrópole na época, com cerca de 300 mil pessoas. Era uma cidade muito estratégica, portuária. E Paulo fica por ali 3 anos pregando, ensinando o povo. E ele fala sobre unidade, ele fala sobre a vocação que eles foram chamados, ele fala sobre o vínculo da paz. E ele fala assim no versículo 1: rogo-vos, pois, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fossem chamados. Vocação aqui não tem a ver com talento, não tem a ver com dom, não tem a ver com vocação ministerial. Não é essa vocação aqui nesse contexto. A vocação a qual fomos chamados, ele está falando sobre a salvação. Ele está falando: olha, vocês foram salvos, a graça alcançou vocês, salvou vocês, libertou, tirou vocês do império das trevas e trouxe vocês para o reino da luz. Agora, caminhem, andem de maneira digna dessa salvação que alcançou vocês. Era isso que ele estava ensinando. Por quê? Porque havia cristãos judeus e cristãos gentios naquela ocasião. E os judeus tinham seus costumes e os gentios também. Então, por causa disso, dessas diferenças, havia certas situações. Então Paulo vai ensinar a igreja a respeito de unidade, que embora houvesse diferenças, eles deveriam ser unidos em Cristo Jesus. E aí ele segue no versículo 2 dizendo: com toda humildade, mansidão, longanimidade, né, fruto do Espírito. Aí ele fala: suportando-vos uns aos outros em amor. Irmãos, a palavra suportar aqui, se a gente for traduzir na língua portuguesa, se a gente pegar a palavra suportar e procurar lá no teólogo Aurélio, né, ele vai dizer que é dar suporte, é como que uma coluna que sustenta algo. Mas no contexto original da palavra, não é isso que o texto quer dizer. A palavra suportar aqui, suportem uns aos outros na comunidade de fé, em amor, quer dizer assim, tenham paciência com os erros, as fraquezas e as limitações do seu irmão. Tenham paciência com aquelas pessoas que ainda não alcançaram um nível espiritual e fé e de santidade a qual você já alcançou. Porque uma vez que eu tenho paciência, eu vou poder pegar na mão dessa pessoa
e vou poder trazer ela para o lugar onde eu estava, para o mesmo nível, para a mesma compreensão, para o mesmo entendimento. E uma vez que eu faço isso com alguém, outros irão fazer comigo também, e eu também vou subir mais um degrau, crescendo na caminhada com Cristo. Amém? E aí, ele vai falar no versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, irmãos. Como eu falei, havia judeus e gentios. Se a gente fosse trazer para a nossa realidade hoje, nós poderíamos dizer que há muitas denominações, há muitas linhas teológicas, né? E há tantas desavenças por causa dessas coisas. Ontem eu vi um vídeo que disse assim, que a primeira morte na Bíblia não foi por causa de Caim, né? Matou Abel. Não foi por causa de mulher, não foi por causa de dinheiro, não foi por causa de dívida, não foi por embriaguez, foi por causa de um culto. Porque estavam brigando para ver quem cultuava melhor a Deus. Então há tantas diferenças hoje, irmãos, que não nos levam a lugar nenhum, que pelo contrário causam divisão no corpo de Cristo. E aí ele vai falar, trazendo mais afunilando um pouquinho mais, né, tirando do contexto de judeu e gentil, tirando do contexto de congregações e denominações, vamos trazer para dentro da nossa congregação, né? Dentro da nossa congregação também há muitas diferenças. Por quê? Pessoas que vieram de denominações diferentes, com costumes diferentes, com práticas diferentes, pessoas que têm um nível de fé diferente de outros, uns já caminham há mais tempo, outros caminham há menos, pessoas que vieram de regiões geográficas diferentes, com culturas diferentes. Então, isso há dentro do corpo de Cristo. Mas Paulo nos ensina que, além disso, precisamos viver em unidade e em amor. Porque aquilo que nos une, irmãos, é Cristo. E é maior do que qualquer outra coisa que possa nos dividir e nos separar. E em amor. Sabe, eu tenho um perfil de liderança democrática. Se você for estudar os perfis de liderança, né? O meu perfil é democrático. Então, por exemplo, assim, eu tenho uma equipe. Se eu sei que um está de pá virada, né, com o outro, eu fico preocupado, perturbado. Eu preciso resolver. Né? Então, já criamos uma cultura que quando alguém fez algo para alguém, não vai para casa, não deixa passar. Já chama, fala, olha, não gostei daquilo que você fez, você agiu assim. E aí já pede perdão, já se resolve. Porque eu quero ver todo mundo bem. Assim eu quero ver a igreja bem também. E aí existem essas diferenças, irmãos, mas o que nos une é Cristo. E Ele deseja que nós sejamos um, como Ele é um com o Pai. Amém? E tem uma versão que vai falar no versículo 3, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito. A palavra diligentemente ali, ela quer dizer se esforçar com cada nervo do nosso ser. Ou seja, Paulo está advertindo a igreja para que ela se esforce para manter a unidade. E qual que é o segredo da unidade? Como que se mede a unidade? A paz, o vínculo da paz. Quando não há paz, não há unidade. Muitos dizem paz, paz, quando não há paz. É fácil a gente cumprimentar alguém, dizer a paz do Senhor, mas às vezes não há paz dentro do coração com aquela própria pessoa que eu cumprimentei. E a Bíblia diz em Hebreus, segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá porque não vai estar onde Deus está. Aí, nesse próximo livro que eu escrevi, eu peguei esse texto e eu fiz uma pergunta. Segui a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, seria possível não herdar a salvação, eu não estar onde Deus está, porque eu não tenho paz com alguém? A Bíblia não afirma isso. Porém, nós precisamos pensar e meditar no que me leva a não ter paz com alguém.
O que me levou a não ter paz com alguém? Uma raiz de amargura, uma frustração, uma decepção, uma mágoa e uma falta de perdão. Então é sério, irmãos, porque a falta de perdão, Jesus disse, aquele que, se vocês perdoarem, eu também vos perdoo, mas se vocês não perdoarem, vocês também não têm perdão. Esses dias eu atendi uma pessoa que não é do contexto evangélico, é meu amigo, um amigão do passado, e ele ficou brabo, porque ele queria casar. E aí, já era uma novidade ele casar, né? Porque ele veio do contexto que eu vim, daquela época, né? E ele é o filho mais velho, e ele decidiu casar porque ele quer fazer as coisas certas. E eu disse, legal, ele vai casar na igreja católica. Ele perguntou se eu queria ser padrinho. Eu disse, cara, vai ser um prazer ser padrinho. Eu vou ver se o padre deixa, né? Porque tu é pastor. Eu disse, não tem problema, vê se o padre deixa. Se o padre deixar, eu vou estar lá. E aí, beleza, ele me convidou, mas aí ele me ligou que queria conversar comigo. Fomos tomar um café. Ele disse, cara, eu queria casar, eu queria fazer uma surpresa para a família, para as tias. E aí eu convidei o meu irmão mais novo. Aí ele também disse que vai casar agora, me convidou para ser padrinho. Mas quando eu cheguei na casa das tias, para entregar o convite, ele estava entregando na minha frente. Ele vai casar primeiro que eu. E agora perdeu a graça, ele falou. E ele ficou bravo com o irmão. Ele pensou, poxa, meu irmão fez isso comigo e tal. E ele não queria mais chamar o irmão para o casamento dele, não queria mais ir no casamento do irmão. E queria matar o irmão. Caim e Abel, né? E aí eu peguei e fui falar com ele. Eu tive que ministrar o quê, irmãos? Perdão. Só que daí ele disse assim, mas eu não consigo perdoar. Eu também não quero perdoar. Eu não quero perdoar. Aí eu pensei comigo, é difícil a gente atender uma pessoa que não nasceu de novo, irmãos. Ela te desgasta, ela te suga. Por quê? Porque você vai ensinar as verdades da palavra de Deus para ela aplicar, mas ela não está interessada. Então você gastou seu tempo, gastou sua energia, e ela não está interessada. Então eu pensei assim, eu pensei, não se trata de perdão, se trata da tua salvação. Eu comecei a ministrar a salvação com ele, e comecei a falar de um monte de coisa, bombardear ele das escrituras, e aí ele disse, mas eu não mato nem roubo. Aí eu falei, não tem problema, tu vai para o inferno do mesmo jeito. Eu falei para ele, brincando, né? Aí eu disse para ele, mas eu rezo o Pai Nosso. Aí eu disse, tu rezas o Pai Nosso, que legal, parabéns, né? Que bom. Aí deixa eu te falar uma coisa, lá no Pai Nosso tem uma hora que tu diz assim, Deus, perdoa as minhas ofensas assim como eu perdoo. Eu disse, deixa eu traduzir para ti o que significa essa oração. Quando tu ora o Pai Nosso, tu estás dizendo assim, Deus, me perdoa na mesma medida que eu perdoo meus irmãos. Aí ele ficou assustado, ele olhou para mim e disse assim, cara, então eu estou perdido. Eu disse, aleluia, agora tu entendeste. Agora eu posso falar de perdão. E ele encheu os olhos de lágrimas, pedimos mais um café, conversamos. Eu não fiz uma oração para ele aceitar Jesus, irmãos, né? Naquele momento, porque até o século XVIII nunca era feito mesmo, né? Quem criou isso foi Charles Finney, no século XVIII. E as pessoas se convertiam por um entendimento, não é por uma simples frase falada por uma persuasão. Ela precisa entender primeiro. Eu sei que ele encheu os olhos de lágrimas e ele me deixou em casa, me agradeceu. E a esposa dele me mandou uma mensagem agradecendo porque eu contribuí. E agora ele vai casar e eles estão felizes. Mas foi preciso ministrar o perdão, porque ele estava dividido com o próprio irmão. Irmão, quantas vezes, às vezes, talvez a gente está dividido com pessoas dentro da própria comunidade de fé. Às vezes não consegue olhar no olho, não consegue sentar na mesma mesa e quer... Um dia nós vamos estar todo mundo no céu juntos, irmãos. Como é que nós não conseguimos sentar na mesma mesa aqui na terra? Sabe, a gente precisa fazer meditar em algumas coisas de vez em quando. Mas vamos seguir aqui. Guardar a unidade pelo vínculo da paz, né? A palavra paz aqui, ela quer dizer harmonia. E ela quer dizer também inexistência de qualquer tipo de rivalidade. Então é muito mais profundo do que a gente imagina, irmãos.
Quando há falta de harmonia, há falta de maturidade espiritual. E quando há rivalidade, há falta de identidade. E quando há falta de identidade, há todo tipo de comparação. Quando há falta de identidade, há todo tipo de comparação que vai levar a ciúmes, a invejas, a todo tipo de sentimento que não agrada a Deus. Então nós precisamos ter a nossa identidade bem formada e bem resolvida em Deus. Nós precisamos ser uma igreja madura, irmãos, que caminhe em unidade. Sabe, Jesus disse assim, nós não queremos mostrar, quem deseja mostrar Jesus para o mundo? Revelar Cristo para a sua família, revelar Cristo para as pessoas à sua volta. Sabe, aquilo que nos alcançou, nós não podemos ficar para nós mesmos. Spurgeon chegou a dizer que a maior evidência de uma pessoa salva é ela desejar levar a salvação para outro. Então Jesus disse assim, nisso conhecerão que vocês são os meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros. Então, irmãos, sabe, a gente precisa pegar as palavras de Jesus, porque o fato de nós amarmos uns aos outros demonstra que nós somos discípulos de Jesus. E às vezes não vai precisar nem pregar a palavra. Só o fato de nós vivermos em unidade, em paz. Eu coloquei o título dessa mensagem, O Poder da Unidade. Nós vamos entender por quê. Vamos ler o versículo 4 ao 7 agora. Há um só corpo, um só Espírito, como também fossem chamados, em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Algumas traduções falam, age por meio de todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, amém? A Bíblia vai falar, queridos, que em 1 Coríntios 12, 18, que Deus pôs cada um de nós como quis no corpo de Cristo. Se você for ler Coríntios, você conhece o texto que vai falar que o pé não pode querer ser mão, a mão não pode querer ser pé, porque Deus pôs cada um como quis na sua igreja. Cada um de nós existe um propósito específico. Você carrega o milagre de alguém, irmão. Você carrega o milagre de alguém. Cada um de nós tem um lugar no reino, um lugar no corpo, um chamado e um propósito para executar nessa terra. E o quanto antes nós descobrirmos isso, mais rápido nós vamos corresponder com a graça que nos alcançou. Só que a graça, irmãos, a gente precisa entender que ela não foi apenas, se é que eu posso usar a palavra apenas, né? É um favor imerecido que nos alcançou e nos salvou. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas não é só isso. A graça é muito mais, irmãos. A graça produz em nós a nossa identidade, o nosso chamado e o propósito do nosso chamado. Na graça de Jesus, contém a nossa identidade, o nosso chamado e o nosso propósito. Por isso que quando ela nos alcança, ela nos ativa no contexto do plano original de Deus, a qual Ele criou antes da fundação do mundo. Quando a graça nos alcança, ela nos reposiciona dentro de um chamado profético, a qual Deus escreveu. No seu livro estão escritos todos os nossos dias. E aí Paulo vai falar algo muito legal em 1 Coríntios 15, versículo 9 e 10. 1 Coríntios 15, versículo 9 e 10, vai falar assim, ó. Paulo vai dizer, no versículo 9, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas, pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes, eu trabalhei muito mais do que todos eles, todos os outros apóstolos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. O que Paulo quer dizer com isso? Ele estava dizendo, pela graça que me alcançou, eu sou o que eu sou, identidade. A graça me fez ser o apóstolo Paulo, porque já existia um plano
preparado por Deus na eternidade para Paulo viver. E a graça, quando alcança ele, posiciona ele nesse plano, para deixar de ser o perseguidor e se tornar o maior dos apóstolos, o cara que mais escreveu cartas, mais alcançou lugares. Então a graça, quando nos alcança, ela nos traz uma identidade. A primeira delas é a identidade de filho. Depois ele diz assim, eu trabalhei mais do que todos. Ou seja, por que ele trabalhou mais do que todos? Por que ele viajou? Por que ele fez mais? Por que ele escreveu mais carta? Porque esse era o propósito dele. Não era para Pedro, era para Paulo. Se Deus chamou Paulo porque tinha um propósito específico para Paulo, não era para Pedro. Tanto que quando Paulo... É tão importante essa questão do chamado específico, para a gente não se comparar, não querer ser o que o outro é, não querer ter o que o outro tem, e se satisfazer em Deus, em plenitude, na identidade, no chamado e no propósito a qual Ele nos chamou individualmente, irmãos. Porque coletivamente somos membros de um corpo, certo? Ou melhor, individualmente somos membros de um corpo, coletivamente somos membros uns dos outros. E o meu dom acrescenta na sua vida e o seu dom acrescenta na minha vida. E assim nós se completamos. Então ele fala, eu trabalhei mais do que todos. Aí ele diz, todavia não eu, mas a graça que está comigo. Ou seja, a graça, irmãos, se você for fiel a Deus, temente e caminhar com Cristo Jesus, essa mesma graça que te alcançou, ela vai te posicionando e afunilando as coisas, te trazendo entendimento, discernimento, para que você viva o seu destino profético que Deus tem para a sua vida. Vamos ler Efésios 11 ao 16. Volta lá para Efésios. Vamos pular para o versículo 11. Diz assim: e Ele mesmo deu uns, aqui fala dos dons, das vocações ministeriais, né? Para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, pastores, doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Irmãos, qual que é o objetivo dos dons vocacionais? Aperfeiçoar os santos. Para que os santos, nós, eu e você, precisamos ser aperfeiçoados, irmãos? Amadurecidos, preparados. Para quê? Para a obra do ministério, para a obra de Cristo nessa terra. Efésios 2:10, nós somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então nós precisamos ser aperfeiçoados, preparados, amadurecidos, para podermos ser instrumentos nas mãos de Deus. E também para viver todas as promessas que Ele tem, porque o herdeiro, enquanto é menino, nada se difere do escravo. O filho do rei é dono de tudo, mas ele é uma criança, ele é igual um escravo. Embora ele seja dono de tudo, ele não tem poder para desfrutar, porque ele não tem maturidade. Assim somos nós, enquanto não somos maduros, não desfrutamos das bênçãos, das promessas, das conquistas, dos lugares, daquilo que Deus tem preparado para nós. Versículo 13 e 14, vamos ler. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a medida e estatura completa de Cristo, para que não sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, com astúcia enganam fraudulosamente. Ou seja, a necessidade de um aperfeiçoamento, irmãos, que fala aqui, ela é até que a gente chegue na unidade da fé e no pleno conhecimento de Cristo. Sabe quando que isso vai acontecer? Sabe quando nós vamos alcançar a estatura de varão perfeito? Quando nós nos encontrarmos com Ele na glória. Então até lá, irmãos, vai ser necessário aperfeiçoamento. Até lá vai ter áreas para Deus tocar, como a pastora falou. Vai ter áreas para o Espírito Santo ajustar, apertar, tirar,
eliminar. Até a volta de Cristo há uma necessidade de aperfeiçoamento e crescimento no Senhor, e nós nunca podemos perder isso, irmãos. Nós nunca podemos perder esse anseio de deixar o Espírito Santo trabalhar em nós para nos tornar melhores. Porque o dia que nós nos acharmos bom, nós vamos ter sobre nós a síndrome do jovem rico, que ele se achava bom. Ele se achava tão bom que ele chegou já dizendo para Jesus: bom mestre. Aí Jesus disse assim: não tem bom nenhum aqui na terra, bom é o Senhor. Jesus já deu no meio dele, né? E aí ele disse: não, mas eu guardo os mandamentos, eu não mato, eu não roubo. Aí Jesus, ele se contradiz, porque Jesus disse que todos os mandamentos, as leis, os profetas se definiriam em dois: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o principal dos mandamentos ele não estava cumprindo, amar a Deus sobre todas as coisas. O amor dele ainda estava preso a algumas coisas. Ou seja, geralmente é assim: a gente quer expor a nossa qualidade para esconder os nossos defeitos. O ser humano é terrível, irmãos, nós somos terríveis. Nós queremos às vezes expor as nossas qualidades do que nós somos bons, para tentar tampar aquilo que nós não somos tão bons assim. Mas o Senhor vê todas as coisas. E Ele é um Pai de amor, porque Ele vê, olha, aponta com a intenção de te melhorar, de nos melhorar, de nos tornar melhores. Versículo 14. Deixar de ser menino para não ser levado por qualquer vento de doutrina. Irmãos, o mundo nos doutrinou, sabia? O mundo nos doutrina. O mundo nos doutrinou até o dia da nossa conversão, irmãos. Nós somos doutrinados dentro de um sistema caído, depravado, idólatra. Mas quando o Evangelho nos alcança, nós passamos a ser doutrinados agora na sã doutrina. O que é a sã doutrina, irmãos? Não é usos e costumes. A sã doutrina é o Evangelho de Jesus na prática dos apóstolos. Isso é sã doutrina. Então, o que é uma doutrina? É um conjunto de ensinamentos que formam um padrão, formam o nosso caráter e que nos leva a posicionamentos para toda a vida. Então o mundo nos doutrinou, e quando nós nos convertemos, nós trazemos para dentro do contexto de igreja muitas coisas ainda que precisam ser desconstruídas com o tempo. Eu costumo dizer que a conversão é feita por 3 etapas. A primeira é a externa, visual, né? A mulher se converte, a primeira coisa que ela faz é mudar a roupa, né? Ela bota uma roupa um pouquinho mais comprida, ela já se posiciona de formas diferentes. O homem também, né? A segunda é comportamento. Aí você já muda o linguajar, os palavrões, já não chama mais o Antônio, né? Porque você muda o seu comportamento, você é crente agora. Só que a terceira é interna, ninguém vê, só Deus vê. Essa é a mais demorada, irmãos, porque nós conseguimos esconder algumas coisas ainda, mas de Deus não. É igual o vaso na mão de oleiro, irmãos. É tão maravilhoso o vaso na mão do oleiro, porque quando eu estudava, eu gostava muito de artes, gosto ainda, então eu tive uma professora artista plástica. Ela me ensinou a pintar, ela me ensinou a fazer esculturas de barro, pinturas em telas, esculpir madeira, e eu sempre gostei disso. E aí eu fui estudar, né? Eu fui fazer, na verdade, uma escultura de barro. E é tão legal entender o texto de Jeremias 18, acho que é, sobre o oleiro. Por quê? Porque primeiro, fala muito da nossa vida isso. Primeiro que o oleiro, para te fazer uma escultura, você precisa extrair a argila, lá de qualquer lugar. Aí você extrai a argila. A argila vai vir junto com folha, pedras e um monte de sujeira. E aí você vai fazer o quê? Lavar a argila. Aí você lava e amassa. As impurezas vão aparecendo. Você lava e amassa. Aí vai vindo as pedras, os galhos. Aí você lava e amassa, vai vindo os galhos menores. Você lava e amassa, vai vindo umas pedrinhas menores. Então esse processo de lavar e amassar é bastante tempo até que todas as impurezas venham para a superfície e o oleiro tire ela, para depois começar a moldá-la. Ou seja, a Bíblia diz que nós já fomos lavados pela palavra do Senhor.
Todos os cultos, todas as quartas, todos os domingos, nós estamos sendo lavados pela palavra para que as impurezas venham para fora e o Senhor nos torne um barro pronto a ser moldado. Depois de o barro estar pronto para ser moldado, o oleiro coloca ele na roda. E ele começa a girar a roda e moldar. Só que é interessante, irmãos, que se ele colocar o barro no lado direito da roda, ele não consegue moldar o vaso. Se ele colocar o barro na frente, ele não consegue, atrás ele não consegue. A única forma do oleiro conseguir moldar o vaso é colocando a argila no centro da roda. E isso significa que o oleiro é Deus, e para que Ele molde a nossa vida, nós precisamos nos permitir estar no centro da sua vontade. Porque o barro, ele não tem vida em si próprio, mas nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos escolher ir para o centro da roda ou não. Mas quando vamos para o centro da roda, nós vamos ser moldados. Nós já fomos amassados, nós já fomos lavados, mas agora é hora de moldar. E aí o oleiro começa a moldar o seu vaso. Ele molda e o vaso está bonito. Daqui a pouco o vaso se quebra, ele molda de novo, e o vaso se quebra, e ele molda de novo. Assim somos nós, irmãos. Tem uma canção muito linda do Diante do Trono antiga, que dizia, né? Teu amor me refaz, quebra tudo e faz de novo. É muito linda essa canção. E aí chega uma hora que você já é vaso. Amém? Quem é vaso aí? Oh, vaso. Tem um dito popular crentez, né? E aí, vaso? Tudo certo? Então nós somos vaso, amém? E aí, nós já fomos moldados, já nos tornamos vasos, irmãos. Mas aí chega a terceira etapa da caminhada de fé, que é o interior. Ou seja, o oleiro começa a moldar o vaso e o vaso já está bonito, irmãos. O vaso está bonito, não tem nenhum vaso aí, né? Mas chega uma hora que ele precisa fazer o quê? Colocar a mão dentro do vaso, para moldar de dentro para fora agora. É uma das últimas etapas, irmãos. E aí ele começa a moldar de dentro para fora, de dentro para fora. Daí ele toca nas nossas motivações, nas nossas intenções, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, para nos tornar a imagem e semelhança de Cristo. E por último, sabe qual é o processo do vaso? Ele vai para o forno, para ser aquecido pelo fogo do Espírito. Porque uma vez que o fogo do Espírito nos toca, irmãos, as drogas não nos pegam mais, os vícios não nos pegam mais, a prostituição não nos pega mais, o pecado não nos pega mais, irmãos. Porque aqueles que são nascidos de Deus não pecam voluntariamente mais. Então esse é o nosso processo, mas nós precisamos nos permitir ser moldados pelo Espírito. Lembra lá, com toda humildade. Caminhem na vocação que vocês foram chamados com toda humildade. Irmãos, humildade é uma característica de um cristão parecido com Jesus, irmãos. Um soberbo seguidor do humilde Jesus. Isso eu não quero, não posso ser. Uma frase de André Murray. Não cabe. A humildade, irmãos, é o símbolo de um cristão. Perguntaram para Agostinho o que definiria para ele o cristianismo. Ele disse humildade, humildade e humildade. Humildade para reconhecer que não somos tão bons assim. Humildade para reconhecer as áreas que nós precisamos mudar. Humildade para ser sensível à voz do Espírito e não confundir convencimento de pecado com acusação do diabo. Porque às vezes não é o diabo te acusando, é o Espírito te convencendo. O convencimento vai gerar em você o desejo de melhorar. A acusação não, a acusação vai causar em você culpa. Então, quando não for culpa, é o Espírito Santo te convencendo. Deixa isso, não faz mais isso, não fala mais assim. Amém? Por isso, irmãos, que Romanos 12 diz para nós não nos conformarmos com a maneira a qual o mundo nos doutrinou, mas mudarmos a nossa forma de pensar. Versículo 15 e 16 de Efésios. Antes, segui a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, o qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte,
faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Pode deixar esse texto aqui, fazendo favor. Vamos entender esse texto aqui, irmãos. O que nos liga como corpo de Cristo? O qual todo o corpo bem ajustado pelo auxílio do quê? Das juntas. Pelo auxílio das juntas. Ou seja, quando Paulo descreve o corpo de Cristo, ele usa a figura de um corpo humano. E ele fala que o corpo é feito de vários membros. Nós somos os membros do corpo de Cristo. E ele fala que num corpo humano, o que une um membro no outro, o punho, o antebraço, o ombro, o que une são as juntas. Mas onde estão as juntas? Elas são visíveis? Não, porque fala do nosso interior, fala do nosso coração. O que nos une é o nosso coração, é o nosso interior, e o que nos separa também, porque nós podemos estar reunidos em união, mas não em unidade, porque união é diferente de unidade. União é nós estamos todos aqui em união, mas nós podemos estar unidos fisicamente e separados espiritualmente no nosso interior. E eu não falo só contexto dentro da igreja, eu falo lá na sua casa, no seu parente, seus amigos, seu pai, sua mãe, seus irmãos. Deus está falando com alguém aí, amém? Fala do nosso coração, sentimentos, aquilo que nutrimos dentro de nós acerca do outro. Irmãos, quer ver uma coisa séria? A Bíblia fala em Provérbios que 6 coisas Deus detesta e uma Ele abomina, certo? O que Ele abomina? Contenda entre irmãos. E a contenda entre irmãos é muito sutil, porque o que é a contenda? É você azedar o coração de outro com aquilo que você nutre a respeito de outra pessoa. Então, por exemplo, assim, eu estou nutrindo um sentimento a respeito do tecladista. E eu chego para uma pessoa que gosta de mim, é meu amigo, me admira, e eu vomito a minha alma a respeito dele, para aquela pessoa. Eu azedei o coração daquela pessoa. E aí depois foi um momento, eu já perdoei, fiquei de boa com ele, mas aquela pessoa está azeda com ele ainda, porque comprou a minha causa, a minha briga, porque gosta de mim, é meu amigo, ainda mais se eu for um líder, daí piorou, porque daí ela vai comprar a minha causa, e agora eu estou bem com ele, mas o outro não está. Por quê? Porque ele tomou para ele o sentimento que eu nutria pelaquela pessoa, e aí a contenda está feita, e aí Deus abomina, irmãos. E aí a gente faz isso, sabe onde às vezes? Sabe onde, pastor? Dentro da nossa casa, com o nosso cônjuge. A gente abre a boca para falar coisas que às vezes está azedando o coração da esposa, do esposo dentro da casa, fazendo com que ele enxergue as coisas e outras pessoas com o mesmo olhar que nós estamos enxergando, por causa que nutrimos uma decepção, uma mágoa, uma frustração. Isso é muito sério, irmãos. Ah, mas eu não posso agora desabafar com meu cônjuge? Pode, não pode pecar. Desabafar pode. Até uma linha. Quando aquela linha se torna algo prejudicial, não pode. Sabe por quê? Porque para nós é o nosso cônjuge. Para Deus é uma filha e um filho ao qual nós estamos prejudicando. Está vendo como o evangelho é algo mais profundo? É algo mais sério do que a gente pensa? Agradar a Deus é algo mais sério? Então vamos lá. Nós como igreja, irmãos, precisamos estar unidos. Eu tenho 10 minutos. Precisamos ser maduros. Porque daí, olha só o que o texto fala, o versículo 16. Quando nós somos bem ajustados, ligados pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, irmãos. Ou seja, quando nós somos maduros e nós estamos unidos em unidade, caminhando em unidade, com paz, com amor fraternal, essa unidade faz com que o corpo de Cristo aumente na terra. Ou seja, quando nós estamos unidos e cada um contribui com a sua justa operação, cada um no seu quadrado,
descobrindo qual é a minha identidade, descobrindo qual é o meu chamado, descobrindo qual é o meu propósito, descobrindo quais são as minhas vocações, descobrindo quais são os meus dons e talentos, e eu opero neles. Quando cada um operar naquilo que foi chamado para operar, o corpo aumenta, irmãos, a igreja cresce, as almas são salvas. Então, olha a responsabilidade que temos, cada um de nós, de cumprirmos a justa operação de cada parte. E aí eu quero pular, para nós ganharmos um pouquinho de tempo, para o versículo 17 ao 24, eu vou ler só. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, para a ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvidos e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao comportamento passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas vontades do engano, e vos renoveis pelo Espírito do vosso entendimento, e vos revistais de um novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém? Queridos, no versículo 30 vai dizer: não entristeçais o Espírito Santo. E aí é legal que no versos seguintes diz assim, ó, como é que se entristece o Espírito Santo? Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, aí aqui é o segredo, irmãos, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Amém? Quer ver uma coisa, irmãos? Eu quero terminar aqui falando sobre perdão. Porque se há falta de paz, há falta de perdão. Se há falta de unidade, há falta de perdão. Algumas pessoas dizem: é difícil perdoar. É sim, não é tão fácil assim. Uma coisa que eu tento analisar quando eu vou atender pessoas de forma pastoral, é o quanto elas estão dispostas a viverem o que está escrito aqui. Porque se eu perceber que ela não está diligentemente com vontade e desejo de viver o que está escrito, eu perco o meu tempo, irmãos. Então, quando eu sei que a pessoa quer viver o que está aqui, fica mais fácil de ensinar. Eu atendi uma pessoa, algumas jovens já, não foi nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira, que passaram por abusos, estrupos. E eu atendi uma específica que o vô dela tinha estrupado ela. E ele tinha morrido. E ela carregava essa mágoa e ela não conseguia perdoar. Então eu atendi ela e eu usei um exemplo que eu sempre uso, irmãos, para a questão de perdão. Quer ver uma coisa? Jesus, ele estava no Gólgota, né, no Monte Caveira lá. Digamos que esse aqui seja o monte. Era um lugar alto. E além dele estar num lugar alto, ele estava pregado na cruz. Acima de todos. Então na cruz, ele estava acima das ofensas dos seres humanos. Tem um escritor, Max Lucado, que ele diz que todos nós estávamos presentes no dia e na hora que Jesus exclamou a frase: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Por que nós estávamos presentes? Porque aquela frase ecoa por todos os séculos, e ela serve para mim e para você. Então ele estava lá crucificado, irmãos. A crucificação, o flagelo, se você for estudar, é terrível. Mas ele estava crucificado e ele olhou para a humanidade e ele conseguiu na cruz se colocar acima dos ofensores. Por isso que o Evangelho é um convite a carregar a cruz. É um convite a se tornar parecidos com Jesus. E se nós queremos ser a imagem e semelhança de Jesus, irmãos, nós vamos passar e enfrentar situações semelhantes a que ele enfrentou. Inclusive,
Alguns Judas vão fazer parte das nossas vidas. Alguns sofrimentos vão fazer parte das nossas vidas. Mas se nós queremos viver um evangelho verdadeiro e ser pregado na cruz, nós temos que olhar para os nossos ofensores com o olhar de Jesus, um olhar de compaixão. E aí eu quero perguntar para você, se você tem alguém que te ofendeu, que te fez algum mal, que te causou algum dano, você acha que se essa pessoa conhecesse o evangelho no nível que você conhece, ela faria o que ela fez com você? Sim ou não? Responde aí, prega comigo. Não? Se essa pessoa que te causou qualquer tipo de dano, conhecesse o evangelho no mesmo nível que você conhece, você acha que ela teria coragem de fazer o que ela fez com você? Não. Por quê? Porque você não faria com ela. Então, irmãos, quando nós compreendemos o real sentido do evangelho, a vítima não é mais nós, mas são eles. Porque Jesus não foi a vítima. Nós que o crucificamos é que fomos a vítima. Então, quando nós compreendemos o evangelho, o amor de Jesus, e compreendemos que quem nos causa um dano, só nos causou um dano porque ainda não conhece o Jesus que nós conhecemos, ainda não conhece o Jesus no mesmo nível que nós conhecemos, a vítima não é mais nós que sofremos o dano, mas é a pessoa que ainda está cega, ainda está perdida e ainda está entregue às suas falhas. Então eu me coloco agora na cruz e eu me prego com Jesus e eu olho para ela e digo: Pai, perdoa. Eu também perdoo, porque ela não sabe o que faz. Isso é cristianismo, irmão. Isso é evangelho. Vamos ficar de pé? Feche seus olhos um pouquinho. E se você tem alguém, irmãos, que você carrega aí com você, alguma situação, coloque diante de Deus. Irmãos, é impossível você não conseguir perdoar alguém que você ore por ela, alguém que você intercede por ela. É impossível você nutrir mágoas, frustrações por muito tempo se você começar a orar por essa pessoa, abençoar a vida dessa pessoa. Sabe, às vezes a gente para em tantas coisas pequenas, irmãos, enquanto existe uma obra tão grande para nós realizarmos, há tantas vidas para serem salvas, alcançadas pelo evangelho, e nós estamos parando em coisinhas pequenas, irmãos, insignificantes, baseadas em vaidades, em meninices da nossa parte às vezes. Nós precisamos parar, vencer isso, irmãos, e avançar porque é uma obra maravilhosa para ser exercida, praticada, vivida através das nossas vidas, irmãos. Há um Cristo maravilhoso para ser revelado através do poder da unidade. Irmãos, Dwight Lyman Moody foi um avivalista. Ele disse: eu nunca vi Deus agir aonde não houvesse unidade. Irmãos, a unidade é um poder sobrenatural para que a glória de Deus venha no ambiente. Você tem direito de pensar diferente, você tem direito de não concordar com algumas coisas, sim, mas você precisa buscar ter paz dentro do seu coração, porque a paz é o vínculo que nos une, irmãos. É o vínculo que nos une. Eu quero que você adore a Deus um pouquinho e você pare para pensar e meditar e refletir, irmãos. Deixa o Senhor colocar a mão aí dentro. Deixa o Espírito Santo colocar a mão aí dentro e moldar de dentro para fora, irmãos. Em nome de Jesus. Pode adorar um pouquinho. E somos corpo, assim bem ajustado. Oh Jesus, que isso possa ser verdade entre nós. Ligado.